tem no Brasil um discurso na educação infantil que, baseado, né, naqueles trabalhos antigos de Piaget, às vezes, e baseado em outros teóricos, né, que a representação tangível é a mais importante de todas e que a gente tem que trabalhar no concreto, no tangível e tal. Ótimo, né? O concreto e o tangível é importante realmente, mas não é só ele, né? As escolas que têm mais resultado no infantil e no fundamental, as professoras que conseguem ter um melhor resultado, não podem usar só a representação concreta, porque existe um limite de até onde a representação concreta vai. Por quê? Porque a gente tem outros tipos de representação que são usadas no nosso dia a dia, na nossa vida, e também no uso da matemática no nosso dia a dia. Então, os objetos tangíveis, o material dourado, os blocos de base 10, como outras pessoas chamam, enfim, é muito importante. Mas é o mínimo, não é o máximo. E que outras representações são essas, né? Um é a representação gráfica, né, ou pictorial, né, então usando desenhos. Né? O vídeo, né, ele é uma forma de ter vários desenhos, né? Um vídeo é um conjunto de desenhos, né, passando um depois do outro. A gente tem que só ter cuidado com vídeos e com os desenhos também, né? Isso é uma questão que afeta tanto os vídeos quanto os desenhos. Os estudos de design instrucional e design de aprendizagem, né, que é um campo de conhecimento muito avançado, né, mostraram para a gente que no aprendizado, né, não é interessante a gente usar desenhos ou fotos realistas. Né? O aprendizado ele ocorre de uma forma mais fácil, mais intensiva, né? Um aprendizado mais forte, quando a gente usa a representação gráfica pictorial, ou seja, mais simples. O desenho esquemático é mais poderoso para aprender do que o super desenho em 3D da Pixar, porque tem objetivos diferentes. Né? Então, quando eu vou trabalhar desenhos ou vídeos, né, é a mesma coisa para o vídeo. Né? O vídeo pode ser um vídeo esquemático, de um esquema de funcionamento de algo, ou pode ser um vídeo em 3D que parece até realidade, enfim. Então, quando eu vou usar desenhos ou vídeos, eu preciso só ter a atenção para que eu não tenha elementos que façam o quê? Que tirem a atenção da criança do essencial naquele momento. Né? Então, se eu quero trabalhar contagem, e eu tenho um objeto tangível, eu tenho um ábaco, eu tenho o material dourado, eu tenho brinquedos, então eu vou trabalhar com os meus brinquedos tangivelmente, ótimo, fantástico. Se eu quero trabalhar visualmente, né, no livro didático, ou num jogo digital, como são os jogos da Scribd, esse livro didático, esse jogo digital, essa ficha de atividades, né, ela tem que usar a representação gráfica simples, porque se for muito detalhado, muito cheio de detalhe, uma foto de um aí a gente tem um ursinho, né? Se for um ursinho que tenha o rosto, tenha não sei o que, tá, isso distrai o foco da criança. É um distrator, é o nosso termo técnico no design instrucional, né? É o distrator de aprendizagem, ou seja, eu estou tirando o foco da criança, que deveria ser em fazer a contagem de quantos elementos tem ali, para perceber os detalhes de cada item daquele, e aí eu não consigo fortalecer o aprendizado do que eu preciso naquele momento, que é a contagem. Então, representação gráfica é muito boa, e a gente pode usar ela tanto no meio impresso tradicional, quanto no meio digital, e a gente usa, claro, mas sempre ter essa atenção, a forma gráfica que vai ser usada, o mais simples possível, melhor. Logicamente que a gente também não quer só desenhos em preto e branco, porque aí é muito pouco motivador, né? E a motivação é um dos motores do aprendizado, de acordo com a neurociência. Então, a gente tem que balancear, né, esse nível de detalhe, esse nível de cores, com a complexidade desse desenho, ou desse vídeo, enfim, ou dessa imagem dentro desse jogo. E a gente tem a representação abstrata. Né? Então, essas três representações são essenciais para o aprendizado da matemática. Não adianta trabalhar só o concreto. Escolas de educação que trabalham só o concreto estão reduzindo o potencial de aprendizagem das atividades que fazem com seus estudantes. Reduzindo ganhos de longo prazo que suas crianças de 3, 4, 5 anos teriam se ela também estivesse usando representação gráfica e abstrata ao mesmo tempo. Então, eu tenho que, para uma mesma situação, usar as três representações. Lógico que eu não vou botar tudo ao mesmo tempo. Então, vamos lá, vamos agora
resolver aqui com o material dourado ou com os brinquedos. Aí mostro. Vamos agora usar um jogo da Scribo que trabalha também contagem, tarará. Vamos usar, vamos praticar com a representação gráfica. Vamos agora registrar como é que a gente está resolvendo esses problemas, seja no concreto ou seja no gráfico. Como é que a gente está fazendo isso matematicamente? Vamos fazer aqui o registro no quadro, no seu caderninho, ou enfim. Então, usar as 3 formas de representação sempre, porque é com esse conjunto representacional que a gente vai ter o melhor resultado. Isso aqui já foi testado várias e várias vezes em pesquisas experimentais, né, e que a gente viu que quando usa os 3 tem mais resultado.